querida! Aqui é o Evangelista Amazoni. Hoje eu quero meditar com vocês sobre um assunto: não se cruzam os limites espirituais. Mas antes disso, já deixa aqui o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, para que toda vez que eu colocar um vídeo novo, você possa ser avisado. Vamos lá? Não se cruzam os limites espirituais. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Quem é de Deus tem limites. Nem toda brincadeira se faz, nem toda música se ouve, nem todo filme se assiste e nem todo lugar se frequenta. Quem é de Deus tem essa noção. Você sabe se direcionar. E não é a igreja que faz esse controle na vida das pessoas. Quem faz esse controle? É a própria pessoa. Como eu vou dizer para vocês, tem música que eu não ouço. Mas não é porque o pastor disse para mim que não pode. Não, eu não ouço porque não cabe a mim ouvir uma música dessa. Desde que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu só ouço música cristã. Tem lugares que eu não frequento, mas não é porque o meu esposo virou para mim e disse: você está proibida. Não, partiu de mim. Não posso e não tem cabimento. Como? Tem filmes e séries que eu assisto. E tem filmes e séries que eu não assisto. E tem filmes e séries que eu digo assim: não tem cabimento eu assistir isso. E eis a razão porque muitas pessoas estão apagadas espiritualmente. Elas vão à igreja e oram e falam que Deus não está mais escutando as orações dela. Mas por que isso? Mas porque ela coloca tanto lixo para dentro de si, que ela cai na ilusão que aquela uma horinha vai ser suficiente. Sabendo que às 20 e tantas horas do dia só se encheu de lixo e de sujeira. E qual o problema disso? É que ela vai perdendo o bom senso. E a Bíblia fala sobre isso em Daniel capítulo 5. Ela fala de um rei. A Bíblia diz em Daniel capítulo 5 que havia um rei, que ele perdeu completamente o bom senso. Ele cruzou os limites espirituais completamente. Então, quando uma pessoa está no meio de uma festa, que geralmente é assim, entre amigos, coisa e tal, às vezes se solta até demais. Sim ou não? E se colocar a bebida nisso, pronto. Aí é que perde completamente o freio da coisa. E esse rei juntou tudo isso: banquete, dança, festa, mulheres e bebidas. Agora eu quero convidar você que está aí na sua casa a pegar a sua Bíblia e ver junto comigo Daniel, capítulo 5. Em Daniel, capítulo 5, diz assim: o rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os vasos de ouro e de prata, que Nabucodonosor, seu pai, tinha tirado do templo, que estava em Jerusalém, para que bebessem por eles o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Vocês viram o nível de absurdo que ele fez? Sim ou não, gente? Deu para vocês entender? Então, no meio da festa, eles estavam tão embriagados, mas tão chapados, que esse rei, ele teve uma ideia. E como a gente está falando, a pessoa cruza os limites. Ela ultrapassa os limites. E qual foi a ideia dele? Eles tinham guardado vasos que antes ficavam no templo. Vasos que eram usados no serviço sagrado. Ele pediu que trouxesse esses vasos e que colocasse vinho neles. Quer dizer, se perde completamente a noção do sagrado. Se perde completamente a noção. 100%. Eu não sei
A Bíblia ela não diz aqui, mas eu acho que pelo menos uma pessoa ali deve ter olhado para aquilo e dito: eu acho que isso não é uma boa ideia. Eu acho que isso não é legal. Poxa, usar vasos que antes eram usados no templo, vasos que eram usados no serviço sagrado do Deus dos Hebreus, eu acho que isso não é uma boa ideia. E na hora da folia, e na hora da bagunça, tudo passa. E eles beberam. E é uma longa história no capítulo 5, que você pode estar lendo depois, mas o desfecho dessa história está no versículo 30, que diz assim: naquela mesma noite foi morto Belsazar, o rei dos caldeus. Você vê que naquela mesma noite ele morreu. Mas por que isso? Porque não se deita com o mundo espiritual, não se cruza os limites espirituais. Quem é de Deus brinca, tira sarro? Sim, claro. Eu, quando estou com a minha família, eu gosto de brincar. Mas tem brincadeiras que eu jamais vou fazer. Tem comentários que eu jamais farei. Tem lugares que eu jamais pisarei. Mas por quê? Porque eu tenho temor à minha salvação. E não é a igreja que me proíbe. É porque eu tenho temor à minha salvação e à minha alma. É a coisa mais importante para mim. Então, aquele homem, ele cruzou os limites espirituais. Ele foi querer zombar, ele foi querer debochar daquilo que era sagrado. E morreu naquela mesma noite. Então, meu amigo e minha amiga, em nossa vida espiritual, eu entendo que nós temos que ter limites. Quando entregamos a nossa vida para Jesus, damos início a um processo de crescimento espiritual. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado dessa mensagem e que Deus abençoe a todos vocês aqui em Evangelista Amazonita. Até o próximo vídeo.